livro em áudio com elaboração de Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe seu gostei, muito obrigada. A disposição à neurose obsessiva. Uma contribuição ao problema da escolha da neurose, 1913. Sigmund Freud. Nota do editor inglês. A presente tradução inglesa da autoria de James Strake, com o título modificado, aparece aqui pela primeira vez. Este artigo foi lido por Freud perante o 4º Congresso Psicanalítico Internacional, realizado em Munique em 7 e 8 de setembro de 1913, e publicado no final desse ano. 2 tópicos de importância especial são nele examinados. Em primeiro lugar, há o problema da escolha da neurose, que dá ao trabalho o seu subtítulo. Era um problema que apoquentava Freud desde tempos muito antigos. 3 longos exames dele poderão ser encontrados entre os documentos de Fliess, datando de 1º de janeiro de 1896, Freud, 1950 a, rascunho K, 30 de maio de 1896, e Biden, carta 46, onde a própria expressão aparece, e 6 de dezembro de 1896, e Biden, carta 52. Aproximadamente ao mesmo tempo que os 2 primeiros destes, referências ao assunto aparecerão em 3 trabalhos publicados de Freud, em seu artigo em francês sobre a hereditariedade e a etiologia das neuroses, 1896 a, no segundo de seus 2 trabalhos sobre as neuropsicoses de defesa, 1896b, e no artigo sobre The Etiology of Hysteria, 1896c. Nestes primeiros exames do problema, pode-se distinguir 2 soluções diferentes, que se assemelhavam muito, contudo, por postular uma etiologia traumática para as neuroses. Primeiramente, houve a teoria passiva e ativa mencionada no presente artigo, a teoria de que experiências sexuais passivas na primeira infância predispunham à histeria, e as ativas à neurose obsessiva. 10 anos depois, num exame do papel desempenhado pela sexualidade nas neuroses, 1906 a, Freud repudiou inteiramente essa teoria. A segunda destas primitivas teorias, que não foi mantida completamente distinta da primeira, atribuía o fator decisivo a considerações cronológicas. Imaginava-se que a forma assumida por uma neurose dependesse do período da vida em que a experiência traumática ocorrera, ou, noutra versão, dos períodos da vida em que se empreendeu ação defensiva contra o revivecimento da experiência traumática. Numa carta a Fliess, de 24 de janeiro de 1897, Freud, 1950 a, carta 57, escreveu ele, entre mentes, a opinião que até aqui havia sustentado, de que a escolha da neurose era determinada pela ocasião de sua gênese, está se tornando menos segura, a escolha parece antes ser fixada na mais remota infância. Mas a decisão ainda oscila entre a ocasião da gênese e a época da repressão, embora prefira agora a última. Alguns meses mais tarde, em 14 de novembro de 1897, e Biden, carta 75, a escolha da neurose, a decisão de se é gerada histeria, neurose obsessiva ou paranoia, depende provavelmente da natureza da onda de desenvolvimento, isto é, de sua situação cronológica, que torna possível a repressão, isto é,
que transforma uma fonte de prazer interno noutra de repugnância interna. Ponto. Mas após outros 2 anos, em 9 de dezembro de 1899, Ibidem, Carta 125, surge uma passagem que parece prenunciar as opiniões posteriores de Freud. Há não muito tempo, tive o que pode ter sido um primeiro vislumbre de algo novo. Tenho diante de mim o problema da escolha da neurose. Quando é que uma pessoa se torna histérica, ao invés de paranoica? Uma primeira tentativa grosseira, feita numa ocasião em que estava tentando assaltar a cidadela à força, apresentou a opinião de que isso dependia da idade em que os traumas sexuais ocorreram, da idade do indivíduo na época da experiência. Abandonei isso há muito tempo e fiquei sem nenhuma pista, até alguns dias atrás, quando comecei a perceber um vínculo com a teoria da sexualidade. O extrato sexual mais baixo é o autoerotismo, que passa sem qualquer objetivo psicossexual e exige apenas sensações locais de satisfação. Ele é sucedido pelo autoerotismo, homo e heteroerotismo, mas certamente também continua a existir como corrente separada. A histeria, e sua variante, a neurose obsessiva, é autoerótica. Seu principal caminho é a identificação com a pessoa amada. A paranoia desfaz a identificação novamente, ela restabelece todas as figuras amadas na infância, que foram abandonadas, confronte com o meu exame dos sonhos exibicionistas, e desfaz o próprio ego em figuras exteriores. Assim, venha encarar a paranoia como uma onda dianteira da corrente autoerótica, como um retorno ao ponto de vista então predominante. A perversão correspondente a ela seria o que é conhecido como paranoia idiopática. As relações especiais do autoerotismo com o ego original lançariam luz clara sobre a natureza desta neurose. Neste ponto, o fio se rompe. Aqui Freud se aproximava da posição delineada nas páginas de encerramento de seus 3 ensaios, 1905d. O complicado processo de desenvolvimento sexual sugerirá uma nova versão da teoria cronológica, a noção de uma sucessão de possíveis pontos de fixação, nos quais esse processo está sujeito a ser detido e aos quais uma regressão se pode realizar, se são encontradas dificuldades na vida posterior. Deveria demorar vários anos, contudo, para que uma afirmação explícita fosse feita quanto à relação entre esta sucessão de pontos de fixação e a escolha da neurose. Ela se deu no artigo sobre os 2 princípios do funcionamento mental, 1911b, e, com muito maior extensão, na análise de Schreber, quase contemporânea, 1911c, anteriores. Parece provável que este último exame fosse o que Freud tinha em mente ao falar aqui de uma abordagem anterior ao problema. Mas toda a questão é examinada em termos mais gerais no presente artigo. Isto nos conduz ao segundo tópico de importância especial que ele examina, a saber, o tópico das organizações pré-genitais da libido. A noção é hoje tão familiar que nos surpreendemos em saber que ela fez seu primeiro aparecimento aqui, mas toda a seção dos 3 ensaios que dela trata, foi, em verdade, acrescentada somente em 1915, 2 anos após este trabalho ter sido publicado. O conhecimento de haver instintos sexuais componentes não genitais remonta, naturalmente, há muito mais atrás. Ele é proeminente na primeira edição dos 3 ensaios,
1905d, e sugerido, nas cartas de Fliess, mais cedo ainda. O que é novo é a ideia de haver, no desenvolvimento sexual, estádios regulares, nos quais um ou outro dos instintos componentes domina todo o quadro. Apenas um de tais estádios, o anal sádico, é examinado no presente artigo. Freud, contudo, já distinguira dois estádios anteriores de desenvolvimento sexual, mas estes não eram caracterizados pelo predomínio de nenhum instinto componente determinado. O mais primitivo de todos, o do autoerotismo, antes de qualquer escolha objetal ter sido feita, aparece na primeira edição dos 3 ensaios, mas já fora especificado na Carta a Fliess, de 1899, anteriormente citada, p. 394. O estádio seguinte, o primeiro em que ocorre escolha de objeto, mas onde este é o próprio eu, self, da pessoa, fora apresentado por Freud, sob o nome de narcisismo, cerca de 3 ou 4 anos antes do presente artigo. Restavam a ser descritos 2 outros estádios organizados no desenvolvimento da libido, um anterior e o outro posterior ao anal sádico. O anterior, o estádio oral, mais uma vez demonstrou o predomínio de um instinto componente. Ele foi primeiramente mencionado na seção da edição de 1915 dos 3 ensaios a que já se aludiu. O estádio posterior, não mais pré-genital, mas ainda não inteiramente genital no sentido adulto, o estádio fálico, só apareceu em cena muitos anos depois, no artigo de Freud sobre a organização geral infantil da libido, 1923. Essa maneira, a ordem de publicação dos achados de Freud sobre as sucessivas organizações prematuras do instinto sexual pode ser assim resumida: estádio autoerótico, 1905, já descrito em particular, em 1899, estádio narcísico, 1911, em particular, 1909, estádio anal sádico, 1913, estádio oral, 1915, estádio fálico, 1923. A disposição à neurose obsessiva. Uma contribuição ao problema da escolha da neurose. O problema de saber por que e como uma pessoa pode ficar doente de uma neurose acha-se certamente entre aqueles aos quais a psicanálise deveria oferecer uma solução, mas provavelmente será preciso encontrar primeiro solução para outro problema, mais restrito, a saber, por que é que esta ou aquela pessoa tem de cair enferma de uma neurose específica e de nenhuma outra. Este é o problema da escolha da neurose. O que sabemos, até o presente, sobre este problema? Estritamente falando, apenas uma única proposição geral pode ser asseverada com certeza sobre o assunto. Lembrar-se-á que dividimos os determinantes patogênicos que estão envolvidos nas neuroses em aqueles que uma pessoa traz consigo, para a sua vida, e aqueles que a vida lhe traz, o constitucional e o acidental, mediante cuja operação combinada, somente, o determinante patogênico é via de regra estabelecido. Além disso, a proposição geral, a que aludi acima, estabelece que os motivos para determinar a escolha da neurose são inteiramente do primeiro tipo, isto é, que eles têm caráter de disposições e são independentes de experiências que operam patogenicamente. Onde devemos procurar a fonte destas disposições?
tornamo-nos cientes de que as funções psíquicas envolvidas, sobretudo a função sexual, mas também várias importantes funções do ego, têm de passar por um longo e complicado desenvolvimento, antes de chegar ao estado característico do adulto normal. Podemos presumir que estes desenvolvimentos não são sempre tão serenamente realizados que a função total atravesse esta modificação regular progressiva. Onde quer que uma parte dela se apegue a um estádio anterior, resulta o que se chama ponto de fixação, para o qual a função pode regredir se o indivíduo ficar doente devido a alguma perturbação externa. Assim, nossas disposições são inibições de desenvolvimento. Somos corroborados nesta opinião pela analogia dos fatos da patologia geral de outras moléstias. Entretanto, ante a questão de saber que fatores podem ocasionar tais distúrbios de desenvolvimento, o trabalho da psicanálise se interrompe, ela deixa o problema para a pesquisa biológica. Já há alguns anos arriscamo-nos, com o auxílio destas hipóteses, a abordar o problema da escolha da neurose. Nosso método de trabalho, que visa a descobrir condições normais pelo estudo de suas perturbações, levou-nos a adotar uma linha de ataque muito singular e inesperada. A ordem em que as principais formas de psiconeurose são geralmente enumeradas: histeria, neurose obsessiva, paranoia, demência precoce, corresponde, ainda que não de modo inteiramente exato, à ordem das idades em que o desencadeamento destas perturbações ocorre. Formas histéricas de doença podem ser observadas mesmo na mais primitiva infância. A neurose obsessiva geralmente apresenta seus primeiros sintomas no segundo período da infância, entre as idades de 6 e 8 anos, enquanto as outras duas psiconeuroses, que reuni sob o título de parafrenia, não aparecem senão depois da puberdade e durante a vida adulta. Estes distúrbios, os últimos a surgir, foram os primeiros a se mostrar acessíveis à nossa indagação sobre as disposições que resultam na escolha da neurose. As características peculiares a ambos, megalomania, afastamento do mundo dos objetos, dificuldade aumentada na transferência, obrigaram-nos a concluir que sua fixação disposicional deve ser procurada num estádio de desenvolvimento libidinal antes de a escolha objetal ter se estabelecido, isto é, na fase do autoerotismo e do narcisismo. Assim, estas formas de moléstia, que fazem seu aparecimento tão tardiamente, remontam a inibições e fixações muito primitivas. Isto, por conseguinte, nos levaria a supor que a disposição à histeria e à neurose obsessiva, as duas neuroses de transferência propriamente ditas, que produzem seus sintomas bem cedo na vida, residem em fases posteriores de desenvolvimento libidinal. Mas em que ponto delas deveríamos encontrar uma inibição desenvolvimental? Acima de tudo, qual seria a diferença de fases que determinaria uma disposição para a neurose obsessiva, em contraste com a histeria? Por longo tempo, nada deveria se aprender sobre isto, e minhas primeiras tentativas de descobrir estas duas disposições, a noção, por exemplo, de que a histeria poderia ser determinada pela passividade e a neurose obsessiva pela atividade, na experiência infantil, teve de ser logo abandonada, por incorreta. Apoiar-me-ei agora, mais uma vez, na observação clínica de um caso individual. Durante longo período estudou uma paciente cuja neurose experimentou uma mudança fora do comum.
começou, após uma experiência traumática, como uma histeria direta de ansiedade e manteve esse caráter por alguns anos. Certo dia, contudo, subitamente, transformou-se numa neurose obsessiva do tipo mais grave. Um caso desta espécie não poderia deixar de ser significativo em mais de um sentido. Por um lado, poderia talvez reivindicar ser encarado como um documento bilíngue e demonstrar como um conteúdo idêntico pode ser expresso, pelas duas neuroses, em linguagens diferentes. Por outro lado, ameaçava contradizer completamente nossa teoria de que a disposição origina-se da inibição do desenvolvimento, a menos que estivéssemos preparados para aceitar a suposição de que uma pessoa poderia possuir congenitamente mais de um ponto fraco em seu desenvolvimento libidinal. Disse a mim mesmo que não tínhamos o direito de desprezar esta última possibilidade, mas achava-me grandemente interessado em chegar a uma compreensão do caso. Quando, no decurso da análise, isto aconteceu, fui forçado a ver que a situação era inteiramente diferente do que havia imaginado. A neurose obsessiva não constituía outra reação ao mesmo trauma que primeiramente provocara a histeria de ansiedade, era uma reação a uma segunda experiência, que havia apagado completamente a primeira. Aqui, então, temos uma exceção, embora, é verdade, uma exceção não indiscutível, a nossa proposição que afirma que a escolha da neurose é independente da experiência. Infelizmente, acho-me incapacitado, por razões familiares, para ingressar na história do caso até onde gostaria de fazê-lo e tenho de restringir-me à descrição que se segue. Até a ocasião em que caiu doente, a paciente fora uma esposa feliz e quase completamente satisfeita. Queria ter filhos, por motivos baseados numa fixação infantil de seus desejos, e adoeceu quando soube que era impossível tê-los do marido que era o único objeto de seu amor. A histeria de ansiedade com que reagiu a esta frustração correspondia, como ela própria logo aprendeu a compreender, ao repúdio de fantasias de sedução em que seu firmemente implantado desejo de um filho encontrava expressão. Ela então fez tudo o que pôde para impedir que o marido adivinhasse que caíra enferma devido à frustração de que era a causa. Mas tenho boas razões para asseverar que todos possuem, em seu próprio inconsciente, um instrumento com que podem interpretar as elocuções do inconsciente das outras pessoas. O marido compreendeu, sem qualquer admissão ou explicação da parte dela, o que a ansiedade de sua esposa significava, sentiu-se magoado, sem demonstrá-lo, e, por sua vez, reagiu neuroticamente, fracassando, pela primeira vez, nas relações sexuais com ela. Imediatamente depois, partiu para uma viagem. A esposa acreditou que ele se havia tornado permanentemente impotente e produziu seus primeiros sintomas obsessivos no dia anterior ao seu esperado regresso. O conteúdo de sua neurose obsessiva era uma compulsão por lavagem e limpeza escrupulosas, bem como medidas protetoras extremamente enérgicas contra danos graves que pensava que outras pessoas tinham razão para temer dela, isto é, formações reativas contra seus próprios impulsos anal-eróticos e sádicos. Sua necessidade sexual foi obrigada a encontrar expressão nestas formas, após sua vida genital ter perdido todo o valor devido à impotência do único homem que lhe poderia importar. Este é o ponto de partida do pequeno e novo fragmento da teoria que formulei.
Naturalmente, é apenas na aparência que ela se baseia nesta observação determinada. Na realidade, reúne grande número de impressões anteriores, embora uma compreensão delas só tenha sido possibilitada por esta última experiência. Disse a mim mesmo que meu quadro esquemático do desenvolvimento da função libidinal exigia uma inserção suplementar. Para começar, havia apenas distinguido, primeira, a fase do autoerotismo, durante a qual os instintos parciais do indivíduo, cada um por sua conta, buscam a satisfação de seus desejos no próprio corpo, e, depois, a combinação de todos os instintos componentes para a escolha de um objeto, sob a primazia dos órgãos genitais a agir em nome da reprodução. A análise das parafrenias, como sabemos, tornou necessária a inserção entre elas de um estádio de narcisismo, durante o qual a escolha de um objeto já se realizou, mas esse objeto coincide com o próprio ego do indivíduo. E agora vemos a necessidade de outro estádio ainda a ser inserido, antes que a forma final seja alcançada, um estádio no qual os instintos componentes já se reuniram para a escolha de um objeto e este objeto é já algo extrínseco, em contraste com o próprio eu, self, do sujeito, mas no qual a primazia das zonas genitais ainda não foi estabelecida. Pelo contrário, os instintos componentes que dominam esta organização pré-genital da vida sexual são anal erótico e o sádico. Estou ciente de que tais hipóteses soam estranhas a princípio. É somente descobrindo suas relações com nosso conhecimento anterior que elas se nos tornam familiares, e, no final, é muitas vezes sua sina serem encarados como inovações menores e há muito tempo previstas. Voltemos-nos, portanto, com previsões como estas, para um exame da organização sexual pré-genital. A. O papel extraordinário desempenhado por impulsos de ódio e erotismo anal na sintomatologia da neurose obsessiva já impressionou muitos observadores e foi recentemente enfatizado, com particular clareza, por Ernest Jones, 1913. Isto decorre diretamente de nossa hipótese, se supomos que, nessa neurose, os instintos componentes em apreço mais uma vez assumiram a representação dos instintos genitais, dos quais foram precursores no processo de desenvolvimento. Neste ponto, ajunta-se uma parte de nossa história clínica, que até agora havia escondido. A vida sexual da paciente começou, em sua mais remota infância, com fantasias de espancamento. Após estas haverem sido suprimidas, estabeleceu-se um período de latência inusitadamente longo, durante o qual passou por um período de crescimento moral exaltado, sem qualquer despertar das sensações sexuais femininas. O casamento, que se realizou muito cedo, iniciou uma época de atividade sexual normal. Este período, durante o qual ela foi uma esposa feliz, continuou por vários anos, até que sua primeira grande frustração provocou a neurose histérica. Quando isto foi seguido pela perda de valor de sua vida genital, a vida sexual, como já disse, retornou ao estádio infantil do sadismo. Não é difícil determinar a característica que distingue este caso de neurose obsessiva daqueles mais frequentes que começam bem cedo e depois seguem um curso crônico, com exacerbações de tipo mais ou menos marcante. Nestes outros casos, uma vez estabelecida a organização sexual que contém a disposição à neurose obsessiva, ela, depois, nunca mais é completamente superada,
em nosso caso, para começar, ela foi substituída pelo estádio mais alto de desenvolvimento e depois reativada, por regressão, a partir deste último. B. Se desejarmos colocar nossa hipótese em contato com linhas biológicas de pensamento, não devemos esquecer que a antítese entre masculino e feminino, que é introduzida pela função reprodutora, não pode ainda estar presente no estádio da escolha objetal pré-genital. Encontramos, em seu lugar, a antítese entre tendências com objetivo ativo e com objetivo passivo, a qual, posteriormente, se torna firmemente ligada à existente entre os sexos. A atividade é suprida pelo instinto comum de domínio, que chamamos sadismo quando o encontramos a serviço da função sexual, e, mesmo na vida sexual normal plenamente desenvolvida, ele tem importantes serviços subsidiários a desempenhar. A tendência passiva é alimentada pelo erotismo anal, cuja zona erógena corresponde à antiga e indiferenciada cloaca. Uma acentuação deste erotismo anal no estádio pré-genital de organização deixa atrás de si uma predisposição significante ao homossexualismo, nos homens, quando o estádio seguinte da função sexual, a primazia dos órgãos genitais, é atingido. A maneira pela qual esta última fase é erguida sobre a precedente e a concomitante remodelação das catexias libidinais oferecem à pesquisa analítica os mais interessantes problemas. Pode-se sustentar a opinião de que todas as dificuldades e complicações envolvidas nisto podem ser evitadas negando-se que haja qualquer organização pré-genital da vida sexual e sustentando que a vida sexual coincide com a função genital e reprodutora e começa com ela. Afirma-se-ia então, considerando as descobertas inequívocas da pesquisa analítica, que, pelo processo de repressão sexual, as neuroses são compelidas a dar expressão a tendências sexuais através de outros instintos, não sexuais, e assim sexualizam estes últimos à guisa de compensação. Mas esta linha de argumento colocar-nos-ia fora da psicanálise. Colocar-nos aonde nos achávamos antes desta e significaria abandonar a compreensão que a psicanálise nos deu das relações entre saúde, perversão e neurose. A psicanálise sustenta-se ou tomba com o reconhecimento dos instintos componentes sexuais, das zonas erógenas e da ampliação, que assim se torna possível, do conceito de função sexual, em contraste com a função genital, mais restrita. Além disso, a observação de desenvolvimento normal das crianças é, em si própria, suficiente para fazer-nos rejeitar qualquer tentação desse tipo. Se, no campo do desenvolvimento do caráter, estamos sujeitos a encontrar as mesmas forças instintuais que encontramos em operação nas neuroses. Mas uma nítida distinção teórica entre as duas se faz necessária pelo único fato de que o fracasso da repressão e o retorno do reprimido, peculiares ao mecanismo da neurose, acham-se ausentes na formação do caráter. Nesta, a repressão não entra em ação ou então alcança sem dificuldades reativas e sublimações. Daí os processos da formação de caráter serem mais obscuros e menos acessíveis à análise que os neuróticos. Mas é precisamente no campo do desenvolvimento do caráter que deparamos com uma boa analogia com o caso que estivemos descrevendo, isto é, uma confirmação da ocorrência da organização sexual pré-genital sádica e anal erótica. É fato bem conhecido, e que tem dado muito motivo para queixas,
que após as mulheres perderem a função genital seu caráter, a miúde, sofre uma alteração peculiar. Tornam-se briguentas, irritantes, despóticas, mesquinhas e sovinas, o que equivale a dizer que apresentam tipicamente traços sádicos e anal-eróticos que não possuíam antes, durante seu período de feminilidade. Os autores de comédias e os satiristas em todas as épocas dirigiram suas invectivas contra o velho dragão no qual a moça encantadora, a esposa amante e a terna mãe se transformarão. Podemos ver que esta alteração de caráter corresponde a uma regressão da vida sexual ao estádio pré-genital sádico e anal-erótico, na qual descobrimos a disposição à neurose obsessiva. Ela parece ser, então, não apenas o precursor da fase genital, mas, bastante a miúde, também seu sucessor, seu término, após os órgãos genitais haverem desempenhado sua função. Uma comparação entre tal mudança de caráter e a neurose obsessiva é muito impressionante. Em ambos os casos, o trabalho da regressão é aparente. Mas enquanto na primeira encontramos uma regressão completa a seguir a repressão, ou supressão, que ocorreu suavemente, na neurose há conflito, um esforço para impedir que a regressão ocorra, formações reativas contra ela e formações de sintomas produzidos por conciliações entre os dois lados opostos, assim como uma divisão, splitting, das atividades psíquicas em algumas que são admissíveis à consciência e outras que são inconscientes. Nossa hipótese de uma organização sexual pré-genital é incompleta sob dois aspectos. Em primeiro lugar, não leva em consideração o comportamento de outros instintos componentes, com referência aos quais há muita coisa que valeria o exame e a discussão, e contenta-se com acentuar a marcante primazia do sadismo e do erotismo anal. Em particular, ficamos sempre com a impressão de que o instinto do conhecimento pode realmente tomar o lugar do sadismo no mecanismo da neurose obsessiva. Na verdade, ele é, no fundo, uma ramificação sublimada do instinto de domínio, exaltado em algo intelectual, e seu repúdio sob a forma de dúvida desempenha grande papel no quadro da neurose obsessiva. A segunda lacuna em nossa hipótese é muito mais importante. Como sabemos, a disposição desenvolvimental a uma neurose só é completa se a fase do desenvolvimento do ego em que a fixação ocorre é levada em consideração, assim como a da libido. Mas nossa hipótese só se relacionou com a última, e, portanto, não inclui todo o conhecimento que deveríamos exigir. Os estádios de desenvolvimento dos instintos do ego são-nos presentemente muito pouco conhecidos, só sei de uma tentativa, altamente promissora, feita por Ferenczi, 1913, de abordar estas questões. Não posso dizer se pode parecer muito precipitado se, com base nas indicações que possuímos, sugiro a possibilidade que uma ultrapassagem cronológica do desenvolvimento libidinal pelo desenvolvimento do ego deve ser incluída na disposição à neurose obsessiva. Uma precocidade deste tipo tornaria necessária a escolha de um objeto sob a influência dos instintos do ego, numa época em que os instintos sexuais ainda não assumiram sua forma final, e uma fixação no estádio da organização sexual pré-genital seria assim abandonada. Se considerarmos que os neuróticos obsessivos têm de desenvolver uma supermoralidade a fim de proteger seu amor objetal da hostilidade que espreita por trás dele,
ficaremos including que, na ordem deinados a considerar um certo grau desta precocidade de desenvolvimento do ego como típico da natureza humana e derivar a condição para a origem da moralidade do fato de desenvolvimento, o ódio é o precursor do amor. É este talvez o significado de uma assertiva da autoria de Steckel, 1911 a 536, que na ocasião achei incompreensível de que o ódio, e não o amor, é a relação emocional primária entre os homens. E, decorre, do que foi dito, que resta para a histeria uma relação íntima com a fase final do desenvolvimento libidinal, que se caracteriza pela primazia dos órgãos genitais e pela introdução da função reprodutora. Na neurose histérica, esta aquisição acha-se sujeita à repressão, que não implica regressão ao estádio pré-genital. A lacuna na determinação da disposição, devida à nossa ignorância do desenvolvimento do ego, é ainda mais evidente aqui do que na neurose obsessiva. Por outro lado, não é difícil demonstrar que uma outra regressão, a um nível mais primitivo, ocorre também na histeria. A sexualidade das crianças do sexo feminino é, como sabemos, dominada e dirigida por um órgão masculino, o clitóris, e a miúde se comporta como a sexualidade dos meninos. Esta sexualidade masculina tem de ser abandonada mediante uma última onda de desenvolvimento, na puberdade, e a vagina, órgão derivado da cloaca, tem de ser elevada à zona erógena dominante. Ora, é muito comum na neurose histérica que esta sexualidade masculina reprimida seja reativada e, então, que a luta defensiva por parte dos instintos egocintônicos seja dirigida contra ela. Mas parece-me cedo demais para ingressar aqui num debate dos problemas da disposição à histeria.